Pai de Cristo com Jesus, na sua infinita graça e bondade, misericórdia e fidelidade, porque é assim que o nosso Deus ele é. Assim diz a palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes 3,14, e nós sabemos que tudo que Deus ele faz durará eternamente. É por isso que o amor de Deus por mim, por você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tem preço, porque tudo que Deus ele faz dura eternamente. Eu quero agradecer a Deus pela bondade e a fidelidade dele, pela oportunidade de estar aqui para trazer uma palavra da parte do céu. Por isso eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que os céus fale contigo poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que é o céu quem vai falar contigo, porque a palavra do Senhor vem dizer que ele sim tem uma voz, que ele tem boca, ele fala, ele tem ouvido e ele ouve, ele tem olhos e ele vê. Louvado é Jesus para todo sempre. Por isso eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, porque em tudo ele é bom, em tudo ele sempre sabe o que faz. A palavra dele vem dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. De justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Jesus, porque ele tem um trono, é um trono de justiça, e nesse trono haverá um rei, como diz o louvor, como diz a palavra dele, haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Glória a Jesus, em amor. Eu quero deixar uma palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração no dia de hoje. Eu não poderia deixar de entregar, porque eu sei que esta palavra tem o endereço certo. Eu sei que o céu ele vai se mover enquanto você ouve, enquanto eu, aleluia, faço menção aqui junto contigo. Eu sei que o céu ele tem infinitamente mais. E diz assim a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 1, que diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali o servo de um centurião doente, e ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu uma sinagoga. Jesus foi com ele. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, agradecendo a Ele, porque em tudo Ele sempre tem uma palavra de ânimo e de força. Nos diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que depois que Jesus ele fala sobre a questão de nós sermos árvores frutíferas, que dá frutos ali para o ministério, que dá frutos ali na presença de Jesus. A Bíblia diz que ele fala também sobre o imprudente e o prudente,
E logo depois disso, a Bíblia diz que, terminando de dizer isso ao povo, a Bíblia diz que então Jesus ele entra em Cafarnaum. E Cafarnaum é uma das cidades onde Jesus ele faz muitos milagres. E nesse contexto aqui, a palavra vem falar acerca de um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele era centurião, ele tinha um cargo romano, mas ele era alguém que usava de benevolência com o povo de Deus. E a palavra vem dizer que este homem, ele tinha um servo ao qual ele estimava muito, e este servo estava ali praticamente à beira da morte. Onde pessoas vão clamar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no nome desse centurião para Jesus. E diz assim, olha só. Chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. A Bíblia vem dizer que não foi aquele homem que relatou aquilo que ele vinha fazendo ou aquilo que ele já tinha feito para que o reino de Deus crescesse. Mas a Bíblia vem dizer que as próprias pessoas chegaram em Jesus e começaram a pedir por ele. E a Bíblia vem dizer que, ouvindo Jesus aquela solicitação, a Bíblia nos diz que Jesus então ele segue com aquelas pessoas que solicitam. Mas a Bíblia diz que o centurião então manda um recado pelos seus servos, dizendo que Jesus não precisava ir, porque ele não era digno, louvado seja Deus. Ele entendia que ele era falho, ele diz, basta somente uma palavra e o meu servo será curado. O que Deus ele quer falar comigo e contigo é que todas as vezes que eu e você fazemos algo para o reino, tudo aquilo que nós fazemos não passa despercebido. Eu fico imaginando que Jesus ele já conhecia o Cornélio, aquele centurião, ainda antes que as pessoas dissessem para Jesus quem ele era. A Bíblia vem dizer que as pessoas dizem assim, olha Jesus, esse homem ele está precisando de um socorro porque o servo dele está doente e ele é alguém que faz algo para contribuir com o teu reino, para contribuir com o reino do teu Pai, para contribuir com o reino do nosso Deus. E a Bíblia vem dizer que Jesus então ele segue, mas eu entendo que ainda que ninguém fale, ainda que ninguém te apresente, ainda que ninguém me apresente, ainda que ninguém fale por você, Jesus ele te conhece. Eu tenho certeza que quando Jesus ele sobe, ele não sobe apenas pelas palavras daquelas pessoas, mas ele vai porque ele sabe tudo o que Cornélio já fez pelo reino dele. E aqui Deus ele vem falar contigo que ele sabe tudo aquilo, louvado seja Deus, que você já fez e que tem feito. A Bíblia vem dizer que as pessoas dizem assim, este homem merece que lhe faça isso. E Deus vem dizer que ele conhece quem merece, assim como ele também conhece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem não está aí, nem aí para as coisas do Senhor. Se aquele homem fosse alguém que não fazia nada pelas coisas de Deus, ele com certeza, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não teria sido defendido. Mas a Bíblia vem dizer que então pessoas ali pede para Jesus, para que Jesus fosse na casa daquele homem, porque ali na casa dele tinha um servo precisando de ajuda. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu e você vamos precisar dessa ajuda. De quem? De Jesus sempre. Nós estamos sempre precisando de Jesus. E a Bíblia nos diz que aquele homem, louvado seja Deus, ele não foi pedir, mas quando a informação chega de que Jesus está subindo a sua casa, ele mandou um recado, ele diz, Jesus, eu não sou digno. Eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas tu pode dizer uma só palavra e eu creio que o meu servo será curado. Aquele homem, ele não chegou diante de Deus dizendo, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo pelo reino, eu já contribuí dessa e dessa forma. Não. Aquele homem, ele chega diante de Jesus dizendo, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor é. E nós vamos ver que Jesus então, ele fala e o servo,
daquele centurião, se você continuar lendo, ele vai ser curado. E aqui eu venho entender que, assim como está escrito, que Deus ele não fica devendo nada para ninguém, porque Deus ele é Deus. Quando você faz algo para o reino dos céus, o próprio céus, ele se encarrega de fazer por ti. A Bíblia vem dizer que aquele homem, ele não diz para Jesus, ele não manda um recado para Jesus. Jesus, eu já mandei construir sinagoga, eu já ajudei o teu povo, eu já ajudei o teu reino. Não, ele diz assim: eu sei que tu podes. Eu sei que somente uma palavra e o meu servo será curado. E aqui Deus ele quer que nós venhamos a ter essa fé. Essa fé de fazer, não louvado seja Deus porque nós vamos precisar, não porque nós vamos em algum momento, aleluia, necessitar. Mas a fé de entender que nós precisamos fazer por amor. De que nós precisamos fazer, entregar aquilo que nós temos, aleluia, por entender o reino e a vontade de Deus. E nós vamos ver que este homem, ele entendeu. Ele entendeu que não era porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele tinha feito algo que ele merecia receber, não. Ele entendeu que ele, aleluia, iria receber porque ele tinha fé. Porque ele estava crendo, porque ele estava confiando e esperando que se Jesus dissesse uma palavra, o servo dele seria curado. Que você não coloque a confiança naquilo que você já fez ou deixou de fazer, na ajuda que você já deu ou deixou de dar. Que você não coloque a confiança por aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é nossa obrigação como ser humano fazer. Mas que você coloque a sua confiança, esperando, aleluia, entendendo que ele vai fazer porque ele é, não porque eu e você fizemos alguma coisa, porque tudo que nós fazemos para o Senhor ainda é pouco. Aquele homem, ele nem, aleluia, mencionou aquilo que ele tinha feito, muito pelo contrário, quem falou foi as pessoas. Porque Deus, ele sempre vai levantar alguém para defender a minha e a tua causa. E ainda que ninguém se levante, o próprio Deus, ele conhece. O que Deus veio dizer para mim e para você é que assim como ele conhecia a vida e a trajetória daquele centurião, assim como ele conhecia aquilo que aquele centurião tinha feito e a necessidade dele, ele conhece a minha e a tua necessidade. E nós precisamos olhar para Jesus, louvado seja Deus, entendendo que ele é, quem ele é e o que ele pode fazer. Não pelo que nós fizemos, mas pelo seu ato de amor, pela sua majestade, pelo seu poder e pela sua glória. Aquele centurião, ele fez para o reino de Deus. Mas ele não chegou diante de Jesus dizendo o que ele tinha feito. Ele não chegou diante de Jesus fazendo uma barganha, uma troca. Olha, Jesus, eu já fiz isso pelo teu reino. Eu já fiz isso para que tivesse crescimento. Não. Ele chega e manda um recado para Jesus e ele diz assim: já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. A Bíblia vem dizer que mesmo aquele homem, tendo feito aquilo tudo, ele não se considerava digno, porque nós somos seres imperfeitos, somos falhos, e ele entendeu. Nada do que eu fiz é comparado a quem ele é comparado ao que ele pode fazer, porque ele é Deus. E eu fico olhando Jesus, aleluia, ouvindo o que Cornélio mandou dizer e pensando, essa é a fé, aleluia, que eu quero do meu povo. E a Bíblia vem dizer que Cornélio, ele estava a serviço de Roma, ele era um centurião, mas ele fazia as coisas para ajudar o povo de Deus. Enquanto muitas pessoas que diziam servir a Deus não estavam tendo esse mesmo pensamento, a exemplo dos fariseus. Aí, lá no livro de Atos, nós vamos ver uma moça por nome de Dorcas, onde a Bíblia vem dizer que ela morre, mas ela era alguém que contribuía com o reino,
E a Bíblia vem dizer que quando ela morre, colocam ela no primeiro andar da casa e mandam um recado, louvado seja Deus, para Pedro, onde a palavra vem dizer que Pedro chega ali. E a Bíblia vem dizer que aquela mulher então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, volta à vida. E as pessoas mandaram, aleluia, um recado para Pedro, porque a Bíblia vem dizer que ela fazia costuras para o reino. Ela servia ao reino com aquilo que ela tinha, que era o dom de costurar. E a Bíblia vem dizer que no momento que ela necessitou, assim como Cornélios, a Bíblia vem dizer que alguém se levantou e clamou por ela, louvado seja Deus ao reino dos céus. E Deus está dizendo que quando eu e você fazemos para o reino, oh, louvado é Jesus. A Bíblia nos diz aqui nesta palavra que Deus ele vai levantar alguém para falar por mim e por você, ainda que eu e você venhamos a não nos sentir dignos de receber, ainda que eu e você venhamos olhar como aquele centurião olhou. A Bíblia vem dizer que pessoas intercederam. E aqui eu quero profetizar que o reino dos céus, que o Espírito Santo interceda pela sua vida, como está escrito, com gemidos inexprimíveis, e leve diante do trono da glória a sua necessidade. E que leve também, louvado seja Deus, tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a gente entendeu que era necessário nós fazermos, mas que nós, aleluia, entendemos também que é por amor, não por obrigação, não para receber nada em troca, porque o maior presente nós já recebemos, que foi Jesus ter pagado o preço naquela cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ainda que Deus não fizesse mais, aleluia, Ele já fez o extraordinário, entregar o seu Filho amado. E a Bíblia vem dizer que o centurião diz assim: pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com o soldado sobre o meu comando. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Nós vamos ver que aquele homem, ele tinha um entendimento acerca de autoridade, acerca do que era fazer, aleluia, por entrega, acerca do conhecimento de quem era Jesus. E ele fala algo extraordinário. Ele diz assim: eu sou homem terreno, e aqui debaixo da terra tem pessoas sujeitas à minha autoridade. E quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. E o comando que eu dou, ele obedece. Imagine o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que aquele homem estava querendo dizer é: o Senhor tem autoridade para falar daí mesmo. A Bíblia vem dizer que ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, não te incomodes. Porque ele entendia que de onde Jesus estava, Jesus não precisava caminhar até a casa dele para que o servo fosse curado. Jesus só precisava falar. Só precisava dizer. Só precisava, louvado seja Deus, dar uma ordem. E você e eu precisamos entender que quando Jesus ele quer, é somente uma palavra, é somente uma ordem e as coisas acontecem. Muitas das vezes nós estamos querendo ver grandes coisas, nós estamos querendo ver, oh aleluia, um caminhar no cenário, e Deus está dizendo apenas uma palavra, louvado seja Deus, apenas uma ordem e tudo se resolve. E aquele homem, aleluia, ele explana o reino dos céus, ele diz, aleluia, a autoridade que Jesus ele tem sobre a minha vida e sobre a sua vida, que quando ele quer, não há o que possa impedir, apenas uma palavra. E aqui, aleluia, para testificar ainda mais a palavra, eu vou lá no livro de Mateus, onde a Bíblia vem dizer que Jesus ele disse uma palavra, louvado seja Deus, tetelestai, que significa está consumado. E em uma palavra que Jesus ele disse, oh, louvado é Jesus, ele salvou a humanidade. Ele disse tetelestai. Foi a palavra. Está consumado. E o que Deus veio dizer para mim e para você, que Ele é esse Deus de autoridade, esse Deus que tem autoridade acima de qualquer autoridade. Eu tenho certeza
que você, aleluia, entende, louvado seja Deus, de pessoas que têm uma responsabilidade, mas que tem uma outra pessoa acima daquela pessoa que tem uma responsabilidade acima, e assim sucessivamente. Hierarquia. E a palavra vem dizer aqui que ele é o dono dessa hierarquia. Ele é o poder maior. Ele é aquele que tem toda a autoridade. A Bíblia vem dizer lá no livro de Isaías, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 43:13. Ainda antes que houvesse dia, louvado seja Deus, ele era. E não há o que possa fazer escapar das suas mãos. Operando ele, quem impedirá? Autoridade. Autoridade que Jesus ele tem para dizer, louvado seja Deus, acerca da situação da sua vida. O que eu e você precisamos é crer como esse centurião creu. É entender, aleluia, fazer a vontade de Deus. Sem esperar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando você precisar, Deus ele vai vir. Nós temos que fazer a vontade de Deus para agradá-lo por quem ele é. E eu fico olhando e eu fico imaginando Jesus olhando para toda esta situação e se agradando e dizendo: ele entendeu. Ele entendeu quem eu sou. Ele entendeu como é o reino do meu Pai. Ele entendeu, oh aleluia, que tudo que ele fez, oh aleluia, ele fez por amor, não por troca, não por necessidade de receber algo, mas por amor a minha presença, por entender que eu sou grandioso, por entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele pode ser até uma pessoa de autoridade aqui na terra, mas existe alguém de autoridade maior. Aquele homem era alguém que tinha autoridade e ele se sujeitou. E a Bíblia vem dizer: se sujeite a Deus e ele se achegará a vós. Eu quero glorificar a Deus. Porque todas as vezes que nós fazemos algo para ele, que o nosso coração é puro, todas as vezes que nós precisarmos, Jesus ele sempre vai chegar, porque o Espírito Santo ele vai interceder pela minha vida e pela sua. A Bíblia é bem clara quando diz aqui que pessoas intercederam por aquele centurião, porque viu a necessidade. E Deus vem dizer que o Espírito Santo também intercede por você. Lembre-se sempre que esse dono da autoridade é aquele que tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu coração, tudo aquilo que leva o seu nome. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim, versículo de número 9, capítulo 7 do livro de Lucas. Ao ouvir isso, olha só que tremendo, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo que nem em Israel, olha só, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E a Bíblia vem, aleluia, descrever que Jesus, ele fez uma menção do tamanho da fé daquele homem. Mas eu entendo que Jesus estava querendo dizer que aquela fé era uma fé que não tinha tamanho pequeno, mas uma fé que era uma fé grande. E a Bíblia diz assim: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. A Bíblia vem dizer que a palavra que Jesus disse foi: aleluia, que nem Israel ele tinha encontrado tamanha fé. E aqui no texto, eu e você não vamos ver Jesus dizer: vá, louvado seja Deus, porque está curado. Diga a ele que o servo está curado. Jesus ele fez um milagre, falando para as pessoas aquilo que aquele homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha feito. E todas as vezes que eu e você temos a fé, todas as vezes que eu e você acreditamos, Jesus ele vai fazer um milagre, aleluia, sem precisar muitas das vezes ele usar alguém para dizer, aleluia, eu vou conceder o milagre.
Muitas das vezes eu e você estamos esperando Jesus usar alguém, falar por intermédio da vida de outro. E Jesus está dizendo, a tua fé vai fazer com que o milagre se manifeste. Muitas das vezes você não vai receber aquela palavra que você tanto está esperando. Olha só, eu já estou entrando em providência. Mas a própria fé vai fazer o milagre se materializar devido ao seu acreditar. E eu quero deixar esta palavra para a nossa meditação, para nós entrarmos essa semana declarando que o nosso Deus é esse Deus de autoridade, que Ele fala, que Ele executa e que Ele pode todas as coisas, que basta apenas uma palavra, basta apenas uma ordem e tudo se resolve. Eu quero agradecer aos céus, porque eu tenho certeza que Ele tem cuidado de você, que os céus continuem abençoando, que Deus Ele continue te fortalecendo, que os céus continuem resplandecendo a face dele sobre ti e te dando a paz. Obrigada às pessoas que têm compartilhado, que têm deixado like, que têm deixado aí comentário. Tenho lido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e tento sempre responder. E eu tenho certeza que os céus Ele tem contemplado aí. Tenho sempre colocado também vocês aqui do canal nas minhas orações e tenho certeza que os céus têm alcançado a cada um. Eu deixo a paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada para nós, uma semana de vitória, uma semana onde nós veremos a autoridade do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, o Espírito Santo intercedendo por mim e por ti, em nome do Senhor Jesus.